ensinar é fundamental. Você não pode, de maneira nenhuma, sair dos princípios bíblicos. O nosso Deus enviou Jesus, que passou 33 anos aqui na Terra. 3 anos de ensino intensivo, discipulado intensivo. E quando ele saiu da Terra, ele avisou para os seus discípulos. Ele disse em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, ele falou: ide e discipulai. Ide e ensinai a todas as nações. Ide e fazei discípulos. Então, é ensinamento. A gente precisa disso. É importante. Jesus Cristo passava nos lugares de acordo com o ambiente, gera uma motivação para que ele ensinasse. E eu quero aprender com meu mestre. Eu estou tentando motivar a minha aula, porque um bom professor, ele faz uma aula motivada. Meus 50 anos de casada, casei com o apóstolo Elias no dia 3 de janeiro de 1970. E aí, meus 50 anos de casada no dia 3 de janeiro de 2020. Eu creio que o Senhor quer me dar muito mais. Mas eu quero aproveitar a motivação dos 50 anos para estar passando as experiências desses 50 anos. Isso estou fazendo de uma maneira parcelada, em vídeos, uma série de vídeos, porque quando juntar tudo durante esse período que eu estou fazendo esses vídeos, vocês terão uma boa bagagem de conhecimentos, que são conhecimentos básicos do dia a dia com a família, que pode ajudar muitos de vocês. Então, eu quero falar do segundo filho ainda. Bom, eu vou deixar algumas coisas do segundo filho e vou passar para o terceiro. Depois eu trato de alguns assuntos que se referem à adolescência dos meus filhos. Eu estou falando assim somente da parte de infância, mas algumas coisas que vão ajudar bastante aos pais. Então, aos casais, às famílias. Então, eu quero falar o terceiro filho. Não foi um filho, foram filhos. Casal de gêmeos. Casal não, 2 meninos. São gêmeos bivitelinos, porém se parecem muito. Um é autista e o outro, graças a Deus, está perfeito. Fez psicologia, está atuando na área da psicologia, está sendo uma bênção, graças a Deus. Mas eu quero dizer para vocês como foi o nascimento dele. Então, para vocês terem uma ideia. Quando o segundo filho, eu disse a vocês que da primeira filha para o segundo foram 3 anos. No meio de toda a pobreza. E aí, do segundo filho para o terceiro, ainda estava pobre. É consequência de pecados, não é? Eu não me sinto triste em passar essas coisas para vocês, porque o Senhor Deus não me abandonou. Eu apenas estava sofrendo a consequência do meu pecado, porque casamento não apaga pecado. Eu casei, mas eu tinha que me arrepender por ter me abrasado, não é? E o arrependimento estava meio fraco. E aí eu passei um período, mesmo que tivesse um arrependimento genuíno, a palavra diz que todo pecado tem consequências, e as consequências Deus não tira. E aí eu estava ainda na pobreza, nessa terceira gravidez. E quando eu engravidei, eu estava com o segundo filho, estava com 3 meses. Note bem, da primeira para o segundo foram 3 anos. Do segundo para a terceira gravidez foram 3 meses. Quando eu olhava para o berço, que via o bebê, meu segundo filho, com 3 meses no berço, e eu já tinha faltado a menstruação e eu tinha certeza que era gravidez. Eu nunca tive problema de a menstruação faltar, sempre, só depois de casada, por gravidez.
E aí, pronto, comecei a chorar. Meu marido, quando saía, eu não chorava na vista dele. Quando ele saía, eu chorava muito. Ficava sozinha lá, olhando para o filho no berço, 3 meses, e as lágrimas caindo. Eu, com o aprendizado da palavra de Deus, eu não iria me arriscar de maneira nenhuma a tirar uma vida. Porém, eu estava indiretamente tirando uma vida. A gente precisa saber que tem coisas que a gente pensa que é nada, mas é muita coisa. Eu não deveria fazer nenhuma coisa nem outra, nem abortar o meu filho e nem tampouco estar chorando, porque a palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Mas eu achava que pecado só era se eu tivesse seguido os conselhos da vizinha. Uma avenida de pobres. Que conselho tem uma vizinha para dar quando se trata de ter filhos? Geralmente é isso. Toma um chazinho. E elas me aconselharam. Eu não tomei chazinho, nada do que elas me aconselharam, porque elas vinham tristes, queriam saber, sabe como é vizinho, né? E vizinho de pobreza, então, meu Deus. Aí o resultado. Eu pensando que estava assim muito bem, né? Porque não estava tomando nada para perder a minha criança, mas em compensação, triste, chorando. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Eu tinha que estar agradecendo a Deus pelo privilégio, muitos querendo ter filhos e eu tendo assim de abundância, não é? Um com 3 meses e o outro já vindo, e não era outro, eram outros. Só que naquele tempo a gente não fazia ultrassom, a gente não esperava nascer para saber o que era. Mas os médicos desconfiaram, a partir do 5º mês eles já estavam na certeza que eu tinha gêmeos, e não eram gêmeos pequenininhos não. Ele me disse muito dando engraçadinho que ele estava, que os médicos ficam empolgados quando vê essas coisas. Assim, tem 2 gemões aí na barriga da senhora. E, graças a Deus, com muita luta, no 7º mês eu tive que minha cunhada vir ficar comigo enquanto meu marido estava ausente, porque eu sentava e não conseguia levantar. E o parto já tinha que ser meio cesárea, porque eles estavam atravessados. Bem, nasceram, e depois de nascer, o tempo foi passando, chegou o período do Eliseu, que era o Eli, Samuel e Eliseu. São Eli, Samuel e Eliseu. E aí, quando chegou o período do Eliseu andar, ele não andou. O Eli sempre desenvolvendo tudo primeiro. Aí a pediatra dizia, é assim mesmo, gêmeos é assim mesmo. É porque o outro está mais atrasado, mas ele vai andar. O tempo passou, realmente ele andou. Agora faltou a fala. O outro começou a falar e o que demorou de andar também estava demorando de falar. A pediatra disse a mesma coisa. Daqui a pouco ele fala, é porque é assim mesmo. Mas só que em relação à fala não aconteceu. Ele hoje está com 42 anos e não fala. Até o dia de ontem, porque Deus pode fazer um milagre hoje. Bem, eu disse 42, não. Se o mais velho tem 40, se o segundo filho tem 45, ele está com 44. É porque a essa altura, eu com 71 anos já tenho dificuldade de saber a idade dos meus filhos, de lembrar. Bem, e aí está mais uma história, né, de filhos, e eu quero dizer para você que não chore quando você estiver grávida, ou quando vem alguém grávida, alguma mulher grávida, não deixe que ela fique chorando, porque as emoções negativas passam para a criança, e mesmo que o autismo, alguns estudiosos dizem que não tem nada a ver com a rejeição, porém, se você rejeita, você só pensa que foi por causa da rejeição. Como eu sou prima do meu marido, e na família já tinha autista, só que eu não sabia, então, pode ter sido justamente por isso. Mas como foi nessa gravidez que eu rejeitei, então eu fico pensando, poderia meu filho não vir pelo menos num grau de autismo tão alto como foi o dele. Porque na família tem autista, segundo as informações, porém era autista que falavam. E o meu não fala.
até o dia de ontem. Deus pode fazer um milagre hoje. Então eu quero que você esteja me acompanhando nesses vídeos, porque nesse de hoje a lição que fica é o seguinte: seja qual for a sua situação, se estiver pobre como eu estava pobre na época dessa gravidez, não se esqueça que o nosso Deus é o Deus do impossível, como está escrito em Lucas 1:37. Eu esqueci disso, chorei, pode ter sido porque já tinha autismo na família, mas de qualquer maneira eu contribuí para piorar. Então eu espero que você continue me acompanhando. Os vídeos estarão sendo por etapa, as histórias desses 50 anos de casada por etapa, falando em relação a filhos, falando em relação ao relacionamento conjugal, muita coisa para a gente ver e você escolher o que for bom e o que for ruim você já não vai fazer para não sofrer o que eu sofri. É bom aprender com os meus erros do que você aprender com seus próprios erros. E eu espero que você faça a sua inscrição no meu canal, porque não vai ficar somente nisso aqui não. Tem muita coisa boa pela frente. Eu acredito que você vai se dar bem. É muito bom a gente aprender a ouvir. Como está escrito em Tiago 1:19, devemos estar prontos para ouvir. Que você esteja sempre pronto para ouvir, principalmente quando se trata de alguém com experiências da palavra de Deus. Se essas experiências não estivessem trazendo as respostas na Bíblia, não seria tão importante. Mas a resposta bíblica é a seguinte: não rejeite seu filho, não chore na sua gravidez, se alegre, porque tenha certeza que a dificuldade que você está pensando de ter depois que essa criança nascer, Deus vai lhe surpreender como me surpreendeu. Tudo que eu precisava, os meus filhos vieram a ter. Se eu não tivesse chorado, pelo menos eu não ia ter esse problema de estar com a consciência achando que foi por causa disso. Eu sei que meu pecado já foi perdoado. Com certeza Deus me perdoou, porque Jesus Cristo pagou o preço para isso. Em 1 João 1:9 diz que se nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Porém, seria melhor que eu não tivesse como a ex-assassina. Porque se o pecado é perdoar, não tem mais validade. Mas eu me tornei uma ex, porque na verdade uma pessoa morreu. Ele está sem ter condição de casar, já nessa idade de 44 anos, não pode casar, não tem um filho, vive na nossa dependência, e isso não é bom. Eu gostaria que você entendesse que isso não é bom, e que você aceite o seu filho, sabendo que ele é herança do Senhor.